Olá, sejam bem-vindos ao Educa Floripa. Você já parou para pensar que o brincar ensina muito mais do que parece? No programa de hoje, vamos mostrar que as atividades físicas nas escolas ajudam a desenvolver habilidades como convivência, trabalho em equipe e respeito às diferenças. Vamos acompanhar uma proposta que diferencia os jogos de competição dos jogos cooperativos. Acompanhe! Aqui a proposta é mudar as coisas de lugar, virar do avesso. É deixar de lado os jogos de competição e abrir espaço para os jogos cooperativos. Eles começam a enxergar que nem todas as brincadeiras precisam competir e que precisa ter alguém que ganha e que perde. E aí o objetivo é que eles consigam mesmo em grupo conseguir resolver os desafios e conseguir compreender que no coletivo eles conseguem alcançar esses objetivos, sem a necessidade que tenha alguém que ganhe ou que perde. O momento da brincadeira pode ser mais do que diversão. Pode ser também uma oportunidade para aprender sobre empatia, respeito e trabalho em equipe. O objetivo de vocês é chegar do outro lado da quadra sem colocar o pé no chão. Vocês só podem caminhar em cima dos tatames. Todo mundo entendeu? Então olha só, organiza todo mundo aqui no canto. Mas ó, eu quero que vocês cheguem lá naquele canto do ginásio, da quadra. Naquele canto. Acontece assim, você ajuda a equipe, é de ajudar, o nosso professor muito legal, ajuda a gente, não é de que assim, ganhei assim, é todo mundo junto se ajudando pra conseguir ganhar, se não tem problema perder, é todo mundo junto na brincadeira. O jogo que a gente jogaram agora foram jogos cooperativos. Jogos que várias pessoas têm que se reunir para conseguir vencer o jogo. É muito diferente, é um pouco diferente de um jogo competitivo, que um jogo competitivo é um contra o outro, jogo cooperativo é todos juntos, para tipo, solucionar um problema do jogo. O foco deixa de ser vencer a qualquer custo e passa a ser a colaboração. Cada criança tem um papel importante para que o grupo todo avance. No começo é um pouco difícil, assim, porque eles vêm de uma cultura em que todos os jogos e brincadeiras precisam ter um vencedor e alguém que perde, né? Essa necessidade da competição. E aí quando a gente começa a trabalhar os jogos cooperativos, eles começam a enxergar essa necessidade do coletivo mesmo, de juntos alcançar um objetivo. Quando todo mundo joga junto, o aprendizado vai além da quadra. Fica mais fácil entender que na vida a gente também precisa um do outro para vencer os desafios. A vida exige um pouco isso da gente, né? De a gente enxergar que o coletivo precisa funcionar para que a gente consiga caminhar enquanto grupo. O individual, às vezes, a gente consegue alcançar alguns objetivos, mas eu acho que em grupo se torna um pouco mais gratificante, um pouco mais motivador, talvez, a gente continuar caminhando assim. E aí isso vale para os jogos cooperativos e para a vida também. Porque no fim das contas, o melhor jogo é aquele em que ninguém fica de fora. O objetivo é que ninguém fique de fora e que todas as inteligências e todas as habilidades possam ser utilizadas de alguma forma. E aí um pouco da proposta é de que enquanto grupo eles consigam enxergar essas qualidades dos colegas e conseguir juntos montar estratégias para que essas habilidades ajudem na construção do coletivo. Todo mundo tem que se ajudar para poder dar certo. Porque se um brigar com o outro, não dá certo, briga não resolve as coisas. O que resolve é conversar, se ajudar, e daí vai dar certo.
Quando a gente coopera, tudo ganha mais sentido. Nesse espírito de união, uma turma do 6º ano da EBM Dilma Lúcia dos Santos aproveitou um piquenique para iniciar uma aventura literária e geográfica. Quem comanda essa história é um gambá nascido aqui pertinho, na Lagoa do Peri. Com toalhas estendidas no pátio da escola e o livro na mão, os estudantes embarcam na trajetória de Saru, o guerreiro da floresta. A leitura coletiva durante o piquenique cria uma conexão afetiva com a história. À medida que crescíamos, as nossas coisas começavam a ficar apertadas em nossa casa. Esse desconforto, associado a uma grande curiosidade, fez com que eu fosse o primeiro a colocar a cabeça para fora da bolsa. Apesar do meu agito e dos múltiplos sons que aguçavam ainda mais os meus sentidos, lembrei, de repente, que havia deixado a minha mamadeira sozinha. Senti um medo terrível de perdê-la para um outro irmão. Voltei o mais rapidamente possível. Foi um grande alívio encontrar a minha mama só para mim. Sem pensar 2 vezes, voltei a mamar. Mais tarde, percebi que não precisava ter medo. Os outros filhotes também começaram a soltar suas mamas e voltavam para elas depois. Mesmo quando um deles pegava o meu lugar, bastava procurar um pouco para encontrar outra mama vaga, e então bastava abocanhá-las e voltar a mamar, o que de melhor sabíamos fazer. Ponto. Quanto tempo? Olha o tempo de gestação dos gambás. 2 semanas. 2 semanas. O nosso tempo de gestação. A gente demorou 9 meses. Claro que algumas pessoas nascem prematuras, né? Eu tenho um primo, por exemplo, que nasceu de 6 meses e meio. Mas a média é que a gente nasça com 9 meses de gestação. 2 semanas de gestação os gambás. E vocês prestaram atenção no que a Pietra leu? Eles completam a gestação deles numa bolsa que fica na barriga da mamãe gambá. Quando eles crescem um pouquinho mais, a gente fica nas costas. Isso. Essa bolsa é parecida com as bolsas dos cangurus, né? Que são chamados de marsupiais, porque tem aquela bolsa que os filhotes vão dentro. A cada capítulo, novas descobertas. As aulas de geografia ganham vida com as aventuras de Saru, e os conceitos trabalhados, como paisagem, lugar e cartografia, aparecem de forma leve, conectando saberes e experiências. Possibilita que ele faça relações, né, do lugar que ele conhece, no caso, o entorno escolar, a própria Lagoa do Peri, que é um ambiente muito próximo, né, da onde eles vivem, e, né, faz com que ele tenha a questão de pertencimento ao lugar, ao ambiente, perceba o cuidado que precisa ter com esses locais. Então é bem importante trabalhar esse livro e trazer, né, temáticas que são abordadas em sala de aula. Além de aprender sobre o espaço onde vivem, os estudantes também compartilham memórias e percepções. Eu gostei bastante que eles se desenvolvem em pouco tempo, ficam na bolsa da mãe. Também gostei que o gambazinho é albino, ele é todo branquinho. E eu acho bem legal como que eles se fingem de mortos e que eles só saem à noite, para ficar mais escondidos. O interessante é que quase todos os estudantes têm uma história, né, com o gambá, ou já viram em casa, ou, né, próximo de casa. Então isso permite com que a gente, né, consiga fazer relações aí com o que eles estão estudando. A leitura do livro também é uma oportunidade de fortalecer o projeto político-pedagógico da escola, que tem a educação ambiental como um de seus eixos. A história de Saru desperta o olhar dos estudantes para os impactos da ação humana e para a importância de preservar os ecossistemas locais. E eles conseguem se defender bastante dos predadores e que é bem rápido para a reprodução deles. Aí é bem mais fácil de ter uma linhagem maior e não serem extintos. Professora, e a ideia é encerrar com a visita do autor, Maurício Greipel, aqui para conversar com os estudantes? Em outros momentos, o Maurício já esteve, né, na escola conversando com os estudantes, e a ideia é que ao final da leitura do livro, a gente consiga ter uma conversa, uma roda de conversa sobre a história do livro, sobre os estudos que ele faz com os gambás. Então é uma troca de conhecimentos bem importante com os estudantes. A escrita assim aconteceu. Rastros no espaço, traços de paisagens humanas,
registros diários em lápis e papel. Mas, entre o não ver e ser visto, a diferença vivida, estudada, seja na cor da pele, na condição feminina, na trajetória espiritual, tornou-se dança, palavra, e hoje se apresenta como palavra dançada. E assim iniciamos mais um Dicas de Leitura com uma convidada muito especial, parceira da Secretaria Municipal de Educação durante muitos anos. Vem seguindo a nossa formação continuada e dando suporte na área de artes, porque ela é também bailarina, é artista, é professora, doutora, escritora e também dona de um selo editorial. Então, hoje vamos conversar com Idamara Freire. Muito obrigada, querida Ida, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite e, novamente, de uma forma tão generosa, partilhar um pouco da trajetória e contribuir para este programa, para esse momento de Dicas de Leitura. Olha, é uma alegria enorme estar aqui. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade, né? E num lugar assim, né, que eu amo, biblioteca. Tantos anos nos acompanhando na formação continuada, então tantas professoras e professores nessa rede foram teus estudantes, mas de alguns anos para cá, tu tens te dedicado à escrita, a ser escritora. E eu queria que compartilhasse um pouco sobre esse teu processo de deixar um pouco essa área acadêmica e se dedicar à escrita. Estamos numa biblioteca, né? E isso realmente, acho que se eu posso ter alguma relação com a curiosidade com as palavras, começou realmente quando eu comecei a frequentar a biblioteca da escola pública, que eu estudava no interior do estado de São Paulo. Porque em casa a gente já tinha, né, a nossa biblioteca doméstica, né? Principalmente, né, como o primeiro livro que eu me introduzi foi a Bíblia. E é um livro de histórias, acima de tudo, né? De muitas histórias, história de um povo. E eu lia muito, decorava as palavras, os salmos. Então, a minha relação com a escrita começou muito já nesse ambiente, com uma palavra sagrada, né? E dali, só que em casa tinha alguns livros, né? Mas quando eu cheguei numa biblioteca da escola, né, assim, que lembra muito essa biblioteca aqui, sabe? E aí eu podia escolher vários livros de vários autores, de vários assuntos, né? E aí eu falei, nossa, mas isso é fascinante, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E aí aquela relação que começa. E de onde vêm as palavras? Quem escreve esses livros? Né? Quem são essas pessoas? Aí a gente sabe da história oral, né? Então, que aí começa com a contação de história, as pessoas contando história, e aí alguém que começa a registrar essa história. Então, a questão toda é como você registra a sua história. E aí eu comecei a escrever diários com 13 anos de idade, que eu lia muito, mas aí eu tinha algumas coisas que eu queria escrever do meu dia a dia, né? E na adolescência a gente quer ter aquele lugar, né? Que tem até, né, o diário, né? Como um lugar secreto, né? Aí sai do sagrado, vai para o secreto, né? Para você contar as coisas suas, que só o seu caderno pode compreender, né? O que você está passando internamente ali. Então a escrita vem um pouco também com essa intimidade de compreender-me como pessoa, né? As situações como, né, como ser humano, como uma adolescente, como filha, como membro de uma família, né? Então, as questões que a gente tem, né, quando a gente é adolescente também. Então aí vinha como um lugar onde eu podia me expressar. Que preciosidade ouvir essa tua trajetória da importância
né, desse espaço biblioteca, da importância da escrita na tua vida. Eu gostaria de saber, Ida, então, como é que começaram as tuas publicações literárias? Porque as tuas publicações acadêmicas nós temos também bastante no nosso acervo, né, para pesquisa, mas as literárias, como é que começaram? A gente lê muito aquilo que a gente escreve também, né? Você não só escreve, você lê o que você escreve também. Então, às vezes você pode demorar, mas também é uma experiência de ler-se, né? E você escreve aquilo que você lê no mundo. Porque é isso que eu penso, que a leitura, ela é uma leitura de símbolos, as letras são símbolos, mas a gente lê tudo, né? Então, aí o que acontece com a escritura é que aquilo que você lê, você faz um registro, né, daquilo que você lê. Então, esse registro, então, como eu escrevi sempre diário, então mesmo na minha atividade acadêmica, eu escrevo diário desde os 13 anos, então escrever é um ato diário para mim. E ler também. Mas, então, com a academia, você tem os trabalhos acadêmicos, né? Que você vai trabalhando, e aí você tem que entregar os trabalhos, a dissertação, aí tem o trabalho acadêmico mesmo, né? Dissertação, tese de doutorado. E então, aí tem esse processo, e aí eu sempre, mesmo quando eu orientava, eu sempre trabalhei com as alunas ou orientandas. Essa experiência também, eu até tinha algumas orientandas que eu até sugeria que elas queriam trazer muitas questões pessoais. E eu falei assim, então você, para escrever, tu escreve essas partes também. E depois nós colocamos isso como um capítulo da tua tese. Porque eu também era um material nobre, mesmo numa época que as pessoas não levavam em conta o processo de você escrever a sua dissertação e a sua tese. É um processo, né, que requer muita atenção, criatividade, elaboração. Mas eu sempre deixava claro, não se trata de uma autobiografia, a tese, né? Então, às vezes eu falava para as alunas, às vezes, que tem uma questão, tem um problema, tem um problema de pesquisa para ser resolvido, tá? Produzindo conhecimento, criando conhecimento, novos saberes, né? Então, eu deixava bem claro para as alunas. Aí, às vezes eu falava assim, qual é a pergunta, né? Aí eu sempre negava também, qual é a resposta? Aí se a pessoa já sabia a resposta, eu falei, então isso já dá para você escrever um livro. Não precisa fazer a dissertação nem a tese, porque tu já sabe, né? Então eu sempre escrevia e lia, eu sempre li. Então eu acompanhava leitura de romance, novela, contos, eu sempre fui lendo, sempre, né, acompanhando a literatura aí do lado, só que era como o hobby, né? Era o meu momento de lazer, então, mas eu sempre li, sempre frequentei biblioteca, então sempre que eu ia estudar, eu adorava fazer, né, as minhas pesquisas, tanto quando eu ia no doutorado ou quando eu fazia os intercâmbios. Muitos dos meus intercâmbios são muito gratas às bibliotecárias, né, porque elas me ajudaram muito na coleta dos meus materiais. Mas assim, quando o ponto, né, realmente que foi que mudei mesmo, né? Que assim, falei, bem, agora vamos para a escrita literária, foi durante o meu último pós-doc, né? Falo o último porque eu fiz 2, né? Então, um foi em Nottingham, na Inglaterra, sobre arte inclusiva, e na África do Sul, já me preparando de uma certa forma para o meu fechamento da minha carreira acadêmica, eu fui para a África do Sul fazer a relação da dança com o perdão, né? E lá eu ouvi muitas histórias, porque eu fui fazer entrevistas sobre a memória corporal, e aí entra muito o corpo também, né? Então a memória corporal, porque lá eles consideram o corpo como um arquivo, né? Então, aí eu ouvi, que é uma biblioteca também, né? Eu gosto muito daquele filme no Fahrenheit 452 graus ou 752 graus, não estou bem lembrado, que ele tem aquela
visão, né, de que vai acabar os livros e aí as pessoas ficam todos no bosque lendo, decorando, que tinha guardado os livros nas memórias, né? Então, assim, as pessoas para mim são livros ambulantes de histórias, não é? Então, aí eu ficava muito, e aí eu fui ouvir a história dessas pessoas, né, a história corporal da época do apartheid, né? Então, como que elas lidavam com essa história, como que ela se relacionavam com isso. E aí foi muito interessante isso, né? Porque aí quando eu cheguei ali, aí eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com essas histórias? E teve algumas que falaram, desliga o gravador. E aí veio com histórias muito mais pulsantes, assim, que eu falei, não, isso é uma narrativa. Isso, mas tem que ser preservado. E eu aprendi com eles lá, que eles falaram que a melhor forma de você preservar é a ficção. Querida, e como fruto desse aprendizado, né, de ficcionar a realidade, tu criou um selo editorial e tem alguns títulos publicados. Quantos títulos? E fala um pouquinho sobre o nome desse teu selo editorial. Aí eu tinha uma amiga minha que estava editando meus livros, algumas coisas já acadêmicas minhas, que fazendo essa transição de alguns processos criativos meus, e ela falou, Ida, mas olha, você tem tudo para criar um selo editorial. Né? Porque aí eu comecei a ver, porque eu não estava com esse tempo todo para esperar uma editora me descobrir. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer um estudo sobre o mercado editorial. E aí eu fiz formação de edição, de editora, né? E aí na Casa Educação, com vários editores, assim, né? Então, e aí ele mostrava do manuscrito até a venda do livro em feira. Então era o processo todinho desse. Aí eu estudei, né, para poder, e eu falei, vamos lá, né? Aí criei, né, o selo editorial Potlatch, né? Que é uma mistura aí que eu fiz, uma adaptação da palavra Potlatch, que é um ritual, né, nas tribos indígenas, que é de um ritual de doação, que você doa o seu melhor. Então você pega o que tem de melhor e doa para uma outra pessoa. Então aí a edição, então eu penso a edição dos livros, eu penso, né, a quem trabalha comigo. Então, assim, eu gosto muito de processos criativos, né? E processo é começo, meio e fim. E aí, escrever um livro é maravilhoso, porque começa lá no meu diário, né? E vai terminar numa biblioteca, não é? Isso é maravilhoso. Então, eu gosto desse processo, de ver, quando eu vou numa feira e vejo o autor pegar um livro, né, e olhar, e eu faço com texturas diferenciadas, né, as páginas, fotografias, então eu tento também, né, tem todo um Potlatch ali, eu tenho uma entrega muito refinada na produção, né, então eu tenho um certo rigor, né, no tipo de impressão, então é tudo muito bem cuidado. Ida, que delícia te ouvir, né? Eu amo as nossas conversas em todos os âmbitos, e incluindo a questão literária. E eu gostaria de, assim, agradecendo já a generosidade da partilha, de te pedir para conversar um pouco, nos falar um pouco sobre também essa ênfase que tu colocas nas tuas formações, das memórias corporais para a escrita. Eu quero também agradecer muito, né, essa oportunidade, né, que eu vejo, eu estou apreciando muito também esse programa, né, que vocês estão fazendo, porque hoje, né, como a gente tem os aplicativos, as pessoas estão, de uma certa forma, abandonando o hábito de tocar. Mas a qualidade, o olhar é um toque. Você prestar atenção nas pessoas, né, ouvir, escutar, porque, né, na fenomenologia a percepção é o corpo inteiro, não é um sentido só. Então nenhuma inteligência artificial toma o lugar espiritual da palavra. Ninguém. Se você escreve com um espírito profundo, quem vai ler desse lugar.
E aí o que eu peço? Que as pessoas leiam com o corpo inteiro, com o ser inteiro delas. Lê a vida, lê o mundo e registre, escreva tudo isso. E interagindo com as pessoas, que nós não estamos sozinhos. É prestar atenção no outro, é escutar o que o outro está falando. Então isso é interação, isso. E quando você lê, você vai para esse mundo, né? A literatura te leva para um mundo que talvez você jamais poderia viver. Olha que oportunidade ali naquelas páginas, né? Quem não quer isso, né? E pode ali em 10, 15 minutos, 1 hora, né? 15 minutos por dia que a gente fica, quanta coisa você transforma, né? Você lê um poema em 5 minutos, aí aquele poema fica horas, dias na sua mente ali. Não é maravilhoso isso? Né? Então, o meu incentivo é sempre esse: leia, escreva, dance e medite. Querida, eu agradeço imensamente, desejo assim, né, que seja, continue incentivando a leitura a partir desse trabalho. Agradeço aqui a equipe também que estão fazendo, os editores, que sempre é um trabalho em equipe, né? Nós não estamos sozinhos, então agradeço a disponibilidade de todos, pela escuta, né, também. Que todos aqueles que estão nos ouvindo também se sintam inspirados para ler e para escrever, e que possamos mostrar neste mundo a diferença, a delicadeza, né, da poesia das nossas vidas através da escrita. Muito obrigada. Espia, gente! Estou de volta no Educa Floripa. Eu sou o Zeca, o vô Zeca. E a história de hoje, gente, ela dá até uma confusão na nossa cabeça. É um amor de confusão. E a história é mais ou menos assim, ó. A dona Galinha, ela botou um ovo, gente. Mas quando ela foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. Um ovo mais 2 ovos, com 3 ovos ela ficou. A dona Galinha, com 3 ovos em seu ninho, colocou. Mas quando ela foi passear de novo, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. 3 ovos, mais 2 ovos, com 5 ovos ela ficou. A dona Galinha, os 5 ovos em seu ninho, colocou. Mas quando ela foi passear de novo, mais 3 ovinhos ela encontrou. 5 ovos, mais 3 ovos, 8 ovos ela ficou. A dona Galinha, com 8 ovos no seu ninho, arrumou. Mas quando foi passear, mais um ovo ela achou, gente. 8 ovos mais um ovo, com 9 ovos, ela ficou. Dona Galinha, os 9 ovos em seu ninho ajeitou. Mas quando foi passear, gente, você já sabe, né? Um ovo enorme ela encontrou. 9 ovos mais um ovo, com 10 ovos ela acabou. E com paciência e muito carinho, os 10 ovos diferentes Dona Galinha chocou. Mas que surpresa! Não foi no dia em que os ovos se abriram. Vocês não são capazes de acreditar e de imaginar os bichos das cascas que saíram. Nasceu, gente, escuta essa. Nasceu ganso, pato, marreco, até tartaruga. Apareceu uma codorna, um perdiz, um pintinho e até um jacaré. Agora eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comer. Essa é a história de um amor de confusão. Entre a natureza e as páginas de um livro, cada estudante vai desvendando o lugar onde vive e descobrindo um pouco mais sobre si mesmo. Aprender é isso, trocar experiências, criar conexões e enxergar o mundo com outros olhos. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!